Olá pessoal, hoje nós iremos continuar a resolução comentada da prova para professor de Química do Colégio Pedro II, aplicada em 2016. Essa é a quarta parte, nós vamos resolver as questões de 16 a 20, as outras três partes estão na playlist do Química em Concursos. Mas antes de começar o vídeo propriamente dito, deixa eu dar uma dica muito importante a vocês. Caso vocês queiram se preparar bem para os próximos concursos, conseguir, por exemplo, a sua vaga em uma universidade pública, em um instituto federal, ou mesmo uma vaga no mestrado, no doutorado, você pode assinar o meu curso, o curso de Química Geral. Boa parte dos assuntos cobrados, por exemplo, nessa prova para o Colégio Pedro II, eu abordo lá no meu curso. Além disso, vocês podem contratar uma aula particular direta comigo, uma aula online. Você pode ter a aula na sua casa, sem problemas com o deslocamento, e eu posso trabalhar um assunto específico, caso você deseje. Bom, vou deixar os links aqui na descrição e vamos começar o vídeo, começar a resolução propriamente dita. A questão 16 fala que a iodometria é um método analítico indireto de titulação de iodo. Dentre os reagentes envolvidos, temos o triodeto, que se forma segundo a reação em equilíbrio representada a seguir. Aqui nós temos o iodo mais o iodeto, formando o triodeto. Na verdade, está errada essa representação. Nós temos o I3-. Ao analisar a equação dada e as propriedades químicas das espécies participantes, é correto afirmar que, antes de mostrar as opções, vamos fazer aqui a estrutura de Lewis para o triodeto. Nós temos os três átomos de iodo ligados em um arranjo linear, aliás, é uma geometria linear, porque o arranjo desse átomo de iodo central é um arranjo bipirâmide trigonal. Como que eu sei isso? Eu tenho, na verdade, um total aqui de 22 elétrons, 7 de cada átomo de iodo e um a mais por ser um ânion, menos 4 elétrons que eu utilizo para fazer essas duas ligações, eu tenho um total, nesse caso, de 18 elétrons a serem distribuídos. Vão ficar 6 elétrons em cada átomo de iodo periférico, eu gastei, portanto, 12 elétrons, sobram mais 6 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um arranjo bipirâmide trigonal, uma geometria linear. Então agora vamos ver as opções. Na ligação do triodeto ocorrem duas ligações covalentes coordenadas. Não, isso aqui são ligações covalentes normais. Se eu for pensar, por exemplo, em uma possível ligação coordenada, seria apenas uma e não duas. Então a alternativa A está errada. A formação do triodeto reduz a solubilidade do iodo. Pelo contrário, quando nós temos iodo formado em excesso de iodeto, forma-se o triodeto e o triodeto é solúvel exatamente por ser um ânion. O iodo é uma base de Bronsted-Lowry, ou seja, o iodo ele acaba doando um par de elétrons para o iodeto. Na verdade, não é isso que acontece. O que acontece quando a gente faz, por exemplo, um esquema de orbitais, a gente percebe que o iodeto é que está doando um par de elétrons para o iodo. Se eu fosse levar em conta a formação de uma ligação coordenada, o iodeto estaria agindo como uma base e o iodo agindo como ácido. É por isso que a alternativa D é a alternativa correta, porque o iodo, o I2, está agindo como um ácido de Lewis. É fácil a gente perceber isso. O iodeto ele já tem 8 elétrons na camada de valência. Nós temos aqui o iodo com um total de 8 elétrons. Vamos supor que eu parta a ligação aqui. Essa parte de baixo eu tenho o I2, a parte de cima eu tenho o iodeto. O I2 ele está, na verdade, recebendo um par de elétrons por parte do iodeto. Afinal, o iodeto já tem 8 elétrons. E para fazer essa ligação, ele acaba recebendo esse par de elétrons. Então, o iodo está recebendo um par de elétrons, ele está agindo como um ácido de Lewis, enquanto que o iodeto está agindo como uma base de Lewis. Vamos passar para a próxima, agora a questão 17. Reações de substituição eletrofílica em anéis aromáticos são procedimentos bastante utilizados em química orgânica. A nitração do fenol é um exemplo em que produtos obtidos são orto e para-nitrofenol. Sobre as propriedades físico-químicas dos reagentes e produtos desta reação, pode-se afirmar que... Bom, primeiro vamos desenhar aqui o ortonitrofenol e o para-nitrofenol. Nós temos aqui a estrutura do anel aromático. O fenol, então, tem um grupo OH. O ortonitro seria esse daqui, o NO2 na posição orto. E o para-nitro seria um isômero dele com o NO2 na posição para, na posição 4 em relação à hidroxila do fenol. Muito bem, com base nesses dois produtos, então, vamos ver as afirmativas.
A solubilidade em água do para-nitrofenol é maior do que a do ortofenol. Isso é verdadeiro? Porque no caso do ortofenol existe aqui uma ligação de hidrogênio intramolecular. Isso daqui dificulta a interação do ortonitrofenol com as moléculas de solvente. No caso do para-nitrofenol, nós não temos essa interferência e a solubilidade dele é melhor. Então vamos considerar que a afirmativa 1 é uma afirmativa correta. A afirmativa 2. O grupo nitro impede a ionização do grupamento hidroxila. Pelo contrário, até facilita, porque ele é um grupo retirador de densidade eletrônica e faz com que o hidrogênio fique mais livre. Então, 2 é uma afirmativa falsa. Afirmativa 3. O ponto de fusão do para-nitrofenol é maior do que do ortonitrofenol. Isso é verdadeiro pelo mesmo motivo da solubilidade. Se nós pensarmos bem, o para-nitrofenol ele pode interagir com outra molécula de para-nitrofenol, fazendo ligações de hidrogênio, tanto pelo grupo nitro quanto pela hidroxila do fenol. No caso do ortonitrofenol, a molécula ainda consegue fazer esse tipo de interação, mas ela está meio que comprometida com uma interação intramolecular. Isso vai enfraquecer a interação de uma molécula com outra molécula. E o reflexo disso vai ser que essas interações serão mais frágeis e, consequentemente, o ponto de fusão e o ponto de ebulição serão mais baixos. Então, a afirmativa 3 também está correta. A afirmativa 4. O grupo nitro intensifica a acidez do anel fenólico. Isso é verdade porque ele acaba retirando densidade eletrônica e faz com que o hidrogênio fique mais livre. Então, a afirmativa 4 é verdadeira. A afirmativa 5. O ponto de ebulição do fenol é maior que o dos produtos. Na verdade, não. Nós temos aqui o fenol, ele pode interagir através de hidroxila fenólica, só que os outros produtos, nós temos a presença do grupo nitro, que também pode interagir. Então, nós temos mais pontos de interação, faz com que a interação seja mais intensa, consequentemente, temos um maior ponto de fusão, um maior ponto de ebulição. Então, a afirmativa 5 está errada. Então, nós temos como afirmativas verdadeiras a 1, a 3 e a 4, mostrando, então, que a opção correta é a opção A. Vamos passar agora para a questão 18. A questão 18 é uma questão bem interessante, é uma questão de síntese orgânica. A síntese orgânica consiste na construção de moléculas orgânicas por meio de processos químicos. Considere a rota sintética a seguir. Nós temos o propeno mais o ácido bromídrico. Então, o propeno é esse daqui, mais o HBr, nós vamos formar o composto bromado e o bromo vai entrar no carbono mais substituído. Então, nós temos aqui esse produto, o 2-bromopropano. Isso aqui, portanto, é o produto A. Agora, esse produto A ele vai reagir com benzeno em uma reação que nós chamamos de alquilação de Friedel-Crafts. Nós vamos adicionar um grupo alquila no anel aromático. Para isso, nós precisamos de um ácido de Lewis. É por isso que precisamos do AlBr3. Na prática, esse átomo de bromo, um de seus pares de elétrons, na verdade, vai começar a interagir com o alumínio, vai fazer com que essa ligação aqui fique mais frágil e esse átomo de carbono vai receber o ataque do anel aromático. Nós vamos formar, então, esse anel aromático substituído. Esse daqui, portanto, é o nosso produto B. O produto B, por sua vez, vai reagir com o Cl2, com gás cloro, na presença de um ácido de Lewis. Vai sofrer uma reação bem parecida. É uma reação, na verdade, de halogenação ao anel aromático. Precisa-se também de um ácido de Lewis, o FeCl3, e esse átomo de cloro vai ser adicionado ao anel aromático. Ele pode ser adicionado tanto na posição orto quanto na posição para, porém, por questões de impedimento estérico, é mais provável nós termos a maior quantidade de produto na posição para. Esse daqui, portanto, o nosso produto majoritário final é o produto C. Vamos então às alternativas. A nomenclatura do composto predominante nesta síntese é: esse produto C, na verdade, é a alternativa A. É o paracloro, vemos aqui o cloro na posição 4, isopropilbenzeno. Esse daqui, na verdade, é o radical isopropil. Então, nós temos isopropil, nós temos aqui o cloro, podemos chamá-lo de paracloro isopropilbenzeno. A alternativa correta é a alternativa A. Notem que nós não temos nenhuma opção para o produto na posição orto, isso poderia causar uma certa dúvida, mas não é o caso. Vamos avançar, vamos para a questão 19. Os aminoácidos são compostos que apresentam caráter anfótero
devido à presença dos grupamentos carboxila e amino, sendo a sua estrutura suscetível a mudança devido a variações de pH em solução aquosa. Um alfa-aminoácido pode ser representado genericamente por, aqui nós temos a estrutura, R é um radical qualquer. Considerando o aminoácido que não possua cadeia lateral ionizável, em solução aquosa ácida, a forma estrutural predominante é... Isso aqui é uma questão muito simples. Essa é uma questão para aluno no ensino médio, é uma questão de vestibular. O aminoácido é uma molécula que pode reagir tanto em meio ácido quanto em meio básico, porque aqui nós temos um grupo ácido e aqui nós temos um grupo básico. Em meio básico, esse hidrogênio aqui é perdido para alguma hidroxila no meio, então nós temos a formação de um carboxilato, e em meio ácido, o grupo amina, que é básico, ele vai acabar capturando um íon H+, formando aqui um sal de amônio quaternário. Então, qual seria a estrutura predominante nesse caso? Seria a formação aqui de um grupo NH3+. E, de fato, nós temos essa opção, é a alternativa C, a alternativa correta. Então, isso aqui é uma questão muito fácil. Nem sei por que colocaram uma questão em um concurso como esses. Mas, vamos lá, a questão 19 já foi. Vamos, então, para a questão 20. O pKa é uma medida de quanto um ácido está ionizado. Considere as estruturas dos ácidos carboxílicos a seguir. Então, nós temos aqui vários ácidos carboxílicos e ele pede para colocar em ordem crescente de pKa. Bom, pessoal, nós devemos levar em conta que quanto menor for o pKa, mais forte será o ácido. Nós temos 3 ácidos aromáticos e, portanto, 3 ácidos onde o efeito de ressonância pode ser levado em conta e um ácido que não é aromático. Isso significa que, na formação da base conjugada, no carboxilato, essa carga aqui estará concentrada apenas no grupo carboxilato. Ela não poderá fazer ressonância para o anel, porque esse não é um anel aromático. Isso faz com que a base seja mais forte, afinal, a carga estará mais concentrada. Se a base é mais forte, o ácido é mais fraco. E se o ácido é mais fraco, isso significa que o seu pKa é maior. Então, o de maior pKa, com certeza, vai ser o ácido 4. A diferença agora vai ficar entre o papel do grupo substituinte, o grupo nitro ou o grupo cloro, em relação à força da acidez dos ácidos 1, 2 e 3. Nós podemos raciocinar da seguinte forma. Esses dois ácidos aqui, nós temos a presença de um grupo retirador de densidade eletrônica. Então, o anel aromático, como um todo, ele acaba retirando densidade eletrônica do grupo carboxilato e, consequentemente, como essa carga vai estar menos concentrada no grupo carboxilato, o ácido é mais forte. Acontece que o grupo nitro é o grupo com efeito retirador de elétrons mais intenso e, portanto, a sua retirada de densidade eletrônica vai ser muito mais efetiva do que quando nós temos o cloro como substituinte. Então, nós podemos dizer que o grupo nitro, na verdade o ácido que tem um grupo nitro como substituinte, é o ácido mais forte, portanto, com o pKa menor, seguido do ácido que tem o cloro como substituinte, seguido daquele que não tem substituinte nenhum, porém é um ácido aromático, seguido do ácido não aromático, que é o 4. Então, portanto, a alternativa correta que segue essa ordem é a alternativa C. Bom, pessoal, com isso, então, nós finalizamos a quarta parte dessa resolução comentada. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, se vocês entenderam, deem o seu like, compartilhem em suas redes sociais. Se for novo por aqui, se inscreva no canal e até a próxima.